Fala turma, vamos aí então, segundo médio, gravar aí uma aula sobre campo elétrico. Vamos retomar aí nossas atividades, né? Já passamos aí a nossa época de férias, infelizmente não foi as férias dos nossos sonhos, né? Julho do ano passado eram umas férias, dezembro, mas agora que vírus, filho da mãe. Mas vamos lá, vamos relembrar sobre campo elétrico. Cada carga gera um campo elétrico em torno de si. As cargas positivas, elas criam um campo elétrico que se afastam da carga. E as negativas, elas criam um campo elétrico que nós desenhamos elas se aproximando da carga, tá? Então, essa aqui é a página 150 da apostila, tá bom? Então, eu vou acompanhando aí como se eu estivesse dando aula para vocês. No caso aqui, está escrito assim: as linhas de força são linhas que tangenciam o vetor campo elétrico em cada ponto considerado. O sentido das linhas de força é o mesmo sentido do vetor campo elétrico em cada ponto do campo. De maneira qualitativa, quanto maior a proximidade das linhas de força, mais intenso é o campo elétrico na região. Então é o seguinte, para a gente medir se um campo elétrico é forte ou fraco, se a gente pudesse desenhar, vamos supor, as linhas dele, né? Então vamos supor, se eu desenhar bastante linha, né, que representa o campo elétrico. Então, se eu tivesse um monte de linha, quer dizer que esse campo elétrico aqui, ele é um campo elétrico forte. Então, o que manda para saber se um campo elétrico é forte ou fraco é o número de linhas, né? Número de linhas por metro quadrado. Ou seja, se eu tiver um número de linhas muito intenso, quer dizer que meu campo é forte, tá? Essa aqui é uma dica. E se eu tiver poucas linhas desenhadas por metro quadrado, quer dizer que esse campo aí ele é fraco. Então, é o que ele está falando, de maneira qualitativa, quanto maior a proximidade das linhas de força, mais intenso é o campo elétrico. Por quê? Porque na região onde você tem aqui as cargas, você tem uma maior concentração dessas linhas. Isso quer dizer que quanto mais próximo da carga, mais intenso vai ser o campo. E quanto mais vai se afastando, né, mais fraco vai ser o campo. Isto quer dizer que o campo também depende, de certa forma, da distância. É por isso que nós tivemos, ainda em sala de aula, esta fórmula aqui, ó, campo elétrico era igual ao K, que era a constante eletrostática, vezes a carga e dividido pela distância ao quadrado. Então é o que eu acabei de falar. Quanto mais próximo da carga, você está vendo aqui desenhado um conjunto de linhas, né, que representam o campo elétrico mais intenso. Então, quanto maior o número de linhas por metro quadrado, mais forte é o campo, né? E quanto menor o número de linhas, menor é o campo. Então essa foi uma fórmula que nós chegamos a ver na sala de aula. Assim como essa aqui também. Se eu colocar uma carga aqui, ó, por exemplo, ó, quando você tem uma carga de prova, perto dessa carga pontíforme, ela está numa região onde o campo ainda está intenso, então ela vai, eu posso descobrir qual a força que vai agir nela, supondo que ela seja uma carga negativa. Então, negativo com negativo ocorre aqui uma repulsão, né? Então eu posso usar essa fórmula aqui, ó, força elétrica é igual a carga, né? E o campo que ela está inserida, ou seja, F igual a QE, que também foi uma fórmula que a gente chegou a trabalhar na sala de aula. Ok? Bem, nessa apostila, na página 150, ele te dá duas cargas aqui, uma positiva e uma negativa. Então, repare, ele sai do positivo e vai até o negativo. E ele coloca aqui duas cargas, deixa eu olhar bem, porque são duas cargas positivas. Ficando velho, tem uma visão, entendeu? Daqui a pouco eu estou dando aula e vocês vão fazer, professor, aqui está escrito livre, não sei. Bem, duas cargas aqui de mesmo sinal, ocorre aqui uma repulsão. Então, outro detalhe que você tem que se atentar nesse tipo de desenho aqui. As linhas nunca se cruzam. Então, toma muito cuidado nos vestibulares, ok? Se ele falar em cruzamento de linha, já não é certo, isso é uma pegadinha. Bem, vamos colocar outra figura aqui, para nós representarmos aí a página 151. Então, dá uma olhada, ó. Aqui nós temos desenhado superfícies equipotenciais. O que quer dizer isso? Equipotencial.
porque tem a mesma potência. O equi aqui ele tem a ideia de igual, né? De mesmo valor. Então, é uma superfície que tem a mesma potência, né? Mas que potência que ele está falando? Ela está falando de uma energia potencial. Lembra que ainda na sala de aula nós falamos sobre energia potencial, né? Que depois virou a tal da DDP, que vai virar voltagem e tal, etc. Bem, uma superfície equipotencial é o conjunto de pontos de um campo elétrico que possui o mesmo potencial elétrico, ou seja, não muda, né? Então quer dizer que em qualquer posição que se tiver for analisar o campo, ele tem o mesmo valor. Então aqui ele te deu exemplo de duas. Né? Na análise de potenciais elétricos em um plano, a superfície equipotencial é representada por uma linha. Tá? Então no caso aqui, essa aqui é a superfície equipotencial. Tá aqui. Esse é o VA e esse aqui é o VB. Então essa aqui é a linha. Ó. Linhas de força e a superfície equipotenciais ao redor de uma carga, né, fixa positiva. Então você tem aqui, ó, presta muita atenção nessa parte que tudo é detalhe. O pessoal, turma, vocês vão prestar vestibular o ano que vem. Não adianta você querer, às vezes, sabe, presta atenção, pega os detalhes, escreve no caderno, coloca, pinta com marca-texto. Isso é importante para você estar pegando as dicas da matéria. No caso, nós temos aqui que a primeira linha equipotencial está mais próxima da carga. Lembra que eu falei que quando há uma carga, alguma coisa está próxima, você tem o maior conjunto de linhas de campo? Então quer dizer que o potencial elétrico das linhas, né, pontilhadas A é maior do que os das linhas pontilhadas do VB. Então esse aqui é o potencial elétrico em A. Qualquer posição, se eu pegar esse pontinho aqui, esse ou esse, eles sempre vão ter o mesmo potencial elétrico. Agora, se eu pegar esse daqui, por exemplo, e comparar com esse daqui vai ter um potencial elétrico maior do que esse ponto que está afastado. E lembra que também tem a ver com a distância. Quanto menor a distância, maior o campo, né? Eles são inversamente proporcionais. Da mesma forma, nós temos aqui ainda, então aqui o VA é maior que o VB, e eu tenho uma carga aqui negativa, né, onde o campo, né, as linhas de campo elétrico estão chegando nela, e nós temos as linhas equipotenciais aqui. E aqui, no caso, é o contrário. Quanto mais afastado aqui, né, é maior. Então o VA, neste caso, né, a linha equipotencial do A é menor do que a do B. Então vamos para um exercício. Bem, esse daí tá assim, ó. Eu vou ler. Esse daí, turma, ele tá falando ele tá pegando a topografia, que é usada em geografia para vocês, para falar também de linhas equipotenciais. Ó, a topografia é uma técnica que permite descrever a geografia de uma região. Por exemplo, a forma de seu relevo e seus acidentes geográficos. Uma das representações utilizadas pela topografia é conhecida como curvas de nível, né? Nesse tipo de representação, as curvas de nível são linhas que ligam pontos que possuem a mesma altitude. Por exemplo, ó, vou falar assim, ó, ele desenhou aqui em 3D, então essa linha aqui é a mesma altitude, toda essa linha aqui é a mesma altitude. Se eu for comparar essa linha aqui com essa, a de cima é mais alta, tá? Ela tem uma altitude maior. E se eu for pegar então o ponto final da montanha, ele vai ser também uma superfície bem pequena, porque é como se eu estivesse vendo uma montanha de cima, entendeu? E aí se você vê ela de cima, ela é assim, ó. Então toda essa parte aqui é a mesma altitude, toda essa parte aqui representa a mesma altitude. Essa daqui é o ponto mais alto da montanha, tá? Então a ideia de representar pontos que possuem propriedades comuns em uma linha não é exclusividade da topografia e ocorre em diversos outros contextos. Pode se representar, por exemplo, um conjunto de pontos com propriedades comuns em um campo elétrico. Essa representação é conhecida como superfícies equipotenciais, sendo algumas delas representadas na figura 2. Então vamos lá colocar a figura 2, que é análoga, né, a essa figura. Então está aqui, ó. Ele quis fazer uma analogia com as curvas de nível da geografia, tá? Então, por exemplo, o que ele quer dizer? Que toda essa linha aqui, não importa o formato dela, toda essa linha aqui, ela tem menos 2 kV, ou seja, menos 2.000 volts. E toda essa outra linha aqui, onde está até com o nome de B, ela representa menos 1.000 volts. Desse outro lado aqui, nós temos então, ó, o menorzinho sempre é o maior, ó, o maior valor. Então, o menor desenho é o maior valor, aqui é 3.000 volts.
Esse daqui ele não deu o valor, aqui é 1000 volts e essa aqui, onde está o A, é 0. E aí nós vamos lá. Identifique a propriedade comum a todos os pontos pertencentes a uma mesma superfície equipotencial em um campo elétrico. Então isso aí é mais teórico, né? Então o que acontece quando todos os pontos estão numa superfície equipotencial? O nome dela já está falando, então ele possui, podem escrever aí, eles possuem o mesmo potencial elétrico. Okay? Então neste item aí vocês vão colocar, possui o mesmo potencial elétrico, ok? Vamos para o próximo. No B aí, ó. Identifique uma relação entre uma curva de nível de um mapa topográfico e uma superfície equipotencial de um campo elétrico. Bem, na verdade, eu expliquei um pouco na leitura do texto, né, do exercício, e falei aqui. Então ele quer que você faça uma analogia. Então o que a gente pode falar? As curvas de nível, a gente sabe, ele colocou até no texto dele, ele colocou que elas representam um ponto da mesma altitude. E a superfície equipotencial representa pontos que possuem a mesmo potencial elétrico. Então essa pode ser uma provável resposta, a relação entre elas. A curva de nível representa pontos de mesma altitude e a curva que tem uma superfície equipotencial representa pontos que possuem o mesmo potencial elétrico. Na figura 1, os números associados a algumas linhas representam a altitude em metros desses pontos. Determine a energia potencial gravitacional transformada caso um corpo se desloque entre os pontos A e B. Então eu não vou voltar à imagem, mas vocês estão com a apostila aí na página 152. Então vamos olhar aí a apostila, página 152. O ponto A indica 100 metros, né? E o ponto B, eu estou vendo que ele está na mesma linha do ponto A, ou seja, ele possui a mesma altitude. E olha a pergunta que ele faz, ó. Determine a energia potencial gravitacional transformada caso um corpo se desloque entre os pontos A e B de uma mesma curva de nível. Turma, se a gente fosse fazer a diferença de potencial entre energia gravitacional, então é como se eu fizesse assim, ó, energia potencial gravitacional. Nós sabemos que é o mgh, né, que é massa, gravidade, né, altura. Então, massa, gravidade. Só que se eu estiver fazendo entre duas alturas, eu iria fazer assim, ó, mgh1, então vamos colocar aqui, ó, delta, né, que é uma variação. mgh1 igual, menos mgh2. Turma, a massa é a mesma, a gravidade é a mesma e a altura é a mesma. Se eu fizer uma energia potencial menos a outra, o que acontece? Zero. Ou seja, não tem uma variação aqui, né? Quer dizer, não tem um valor. Então, lembrando que pelo teorema da energia cinética, uma diferença de potencial aqui, né, vamos até colocar, vai dar 0 joules, né? Lembrando que energia é dado em joules. Mas professor, você não fez conta nenhuma, como você chegou no zero? Bem, é só olhar o desenho aí, ó. É 100 metros, os dois estão a 100 metros. Os dois possuem a mesma energia potencial, certo? Então, se os dois possuem a mesma energia potencial, quando eu faço um menos o outro, vai dar 0. Nem precisa fazer cálculo. Ok? Então vamos para o próximo. Na figura 2, então vamos olhar a figura 2, é a figura que tem o campo, a superfície equipotencial. Na figura 2, os números associados a algumas linhas representam o potencial elétrico em 1000 volts. O K quer dizer 1000. Em K volts desses pontos. Determine a energia potencial elétrica transformada caso uma carga de 2 mili. Então a carga tem 2 mili, lembrando que o mili é 10 a menos 3, coulomb. Isso é o valor da carga, tá? Se desloque entre os pontos C e D. Então vamos dar uma olhada nos pontos C e D? Bem, dá uma olhada. O ponto C e D é a mesma. É 1000 volts. Aí vamos lá. Vai ter alguma diferença aqui então? Será? Dá uma olhada, ó. Se ele não vai se deslocar de um potencial elétrico para outro. Ele vai ficar na mesma linha potencial. Turma, é a mesma coisa da energia gravitacional. Então na hora que ele quer saber o potencial elétrico, você vai fazer um menos o outro.
Eu nem vou fazer cálculo aqui, tá? Porque se a gente fosse fazer cálculo, a gente tem que lembrar que o trabalho da energia aqui, né? Era o quê? É a carga vezes o potencial, né? A gente colocava U aqui também, né? Pode ser tanto U quanto V. Turma, então vamos pensar matematicamente, para a gente não ficar se matando de fazer cálculo. A carga é a mesma, a voltagem é a mesma. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença de potencial? Se é o mesmo potencial, é zero. Lembra que quando eu estava dando essa aula, eu falei que quando você está mexendo num fio da rede, que tem energia, que é uma fase. Se você encostar as duas mãos na mesma fase, você não toma choque. Até que alguém um dia perguntou, mas e o passarinho? Eu falei, se o passarinho pousar no mesmo fio, ele também não toma choque. Por quê? Justamente por causa do que está acontecendo aqui, ó. Ou seja, o mesmo potencial elétrico. Então você não. É zero o trabalho, entendeu? Então você não vai sofrer. Então, sem fazer cálculo nenhum, eu já sei que é 0 joules. Ok? No caso aqui não é joules, só deixa eu voltar. Apesar que é um trabalho, né? Trabalho é energia, então a energia pode ser dada em joules também. É que existe uma relação entre o volt e o joule, mas é joule que tem aqui. Bem, vamos para o próximo. Bem, dá uma olhada nesse exercício aqui. Ele é teórico, tá? Não é de cálculo, tá? Ele é da página 153. Unifesp. A figura representa a configuração de um campo elétrico gerado por duas partículas carregadas, A e B. Bem, a gente está vendo, vamos identificar o sinal, porque o que ele vai querer saber ali é sinal. Dá uma olhada, as cargas saem do A e chegam aqui no B. Então eu já sei que o A é positivo e que o B é negativo. Lembra, o desenho é muito importante você prestar atenção, ok? Bem, se eu sei que o A é positivo e o B é negativo, essa aqui já não pode ser. Essa aqui, deixa eu ver, essa aqui pode ser. Mas vamos ver depois. Menos com menos também já era. E a A não é isso aqui. Então, ou pode ser a B ou pode ser a E. Entendeu? Bem, no caso aqui que a gente vai ver, ó. Linhas cheias com setas. Turma, a linha cheia é essa. É linha de força. É linha de que a gente vai falar de campo elétrico. Então, é essa daqui. E a pontilhada é a linha de equipotencial. Então, alternativa E. Beleza? E a gente vai para o próximo exercício. Exercício 3. Considere o campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontíforme mais Q, localizada no centro, né, de um círculo de raio R. Uma outra carga elétrica pontíforme Q2 é levada da posição A para a posição B, de B para C e de C para D, e finalmente de D para A, conforme mostra a figura. Sobre isso, considere as afirmações. Antes de ler as afirmações, vamos pensar numa coisa. Presta atenção, ela está localizada dentro do mesmo raio. Todas as posições, a B, a C, a D, tem a mesma distância do centro. Tá? Então a distância não muda. Se a distância não está mudando, a gente já tem que ficar esperto com esse exercício, tá? Porque ele pode ter pegadinha ali na hora de resolver, tá? Primeira coisa é essa. Então, tanto faz de ir de A para B, para C, para D e voltar para A. Sobre isso, considere as afirmativas. O trabalho é menor na trajetória BC. Turma, como que a gente identifica trabalho? Ó, trabalho, a fórmula é a carga vezes a DDP. Dá uma olhada, não é o mesmo raio? Então, como o trabalho vai ser menor na trajetória BC? Sabe por que eles colocam isso? Porque tem aluno que vai ver a distância aqui e vai ler a palavra menor e vai cair igual um pato na lagoa. Então, o que importa é a distância do centro dessa daqui para qualquer ponto, porque isso aqui é uma circunferência. Então, essa aqui ela é falsa, ela induz o aluno a errar. O trabalho na trajetória AB é positivo se a carga Q2 for positiva. Turma, para o trabalho aqui do AB, turma, ele está falando só da trajetória AB. O trabalho é igual em qualquer uma delas, é o mesmo, porque a voltagem é a mesma e a carga é a mesma. É outra também que induz vocês a errarem, nenhuma é maior que a outra. O trabalho na trajetória, olha lá, AB é igual ao trabalho no trajeto BC mais CD mais DA. Então toda essa trajetória aqui, todo esse trabalho vai ser igual a esse, mais esse, mais esse. Isso aqui já é verdadeiro.
Tá? Por quê? Porque aqui ele faz uma distância grande, mas lembra, ele tem a mesma... Não tem distância aqui. Olha a pegadinha, não tem essa distância, entendeu? A variável aqui é DDP, só isso. Só que aí, ó, esse daqui até chegar no mesmo, é uma somatória, vetorial, tá? Aqui vocês têm que lembrar de vetores, então isso aqui é verdadeiro. O trabalho na trajetória A mais B, tá aqui, ó, mais BC, mais CD, mais DA é nulo. Sabe por que é nulo? Porque ele sai do mesmo ponto e volta para o mesmo ponto. Então, vamos supor que você está numa posição. Você está, por exemplo, na frente do colégio, vai. E aí uma pessoa te viu ali na frente do colégio e ela abaixou a cabeça e ficou lá mexendo no celular. E aí você foi, deu a volta toda no quarteirão e voltou para a mesma posição. Na hora que essa pessoa voltou a te olhar, ela vai te ver na mesma posição. Para ela, qual é a variação da energia cinética sua? É zero, porque ela te viu parada e está te vendo parada de novo. Entendeu? Então, essa aqui também é verdadeira, a alternativa E, que fala que apenas a 3 e a 4 são verdadeiras. E aí terminamos essa aula e vamos para a próxima aí, né? Que são hoje 2 aulas de física.